Fala galera, beleza? Show de bola? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal, né? Primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente aí a todos pelos feedbacks, pelos comentários, pelo compartilhamento aí do conteúdo, pelos likes aí nas redes sociais e no próprio YouTube, tá, pessoal? Agradeço demais. A minha ideia é justamente fazer esse compartilhamento para que eu consiga ajudar mais pessoas a entender como que esses produtos de tecnologia de Big Data funcionam, tá? Essa semana a gente teve bastante novidade aí relacionada a Big Data, Spark, a Synapse Analytics, então em breve eu devo estar compartilhando mais alguns vídeos aí com vocês, mas hoje a gente vai tocar único exclusivamente numa parte do Synapse Analytics, é a arquitetura serverless, tá? Então, trazendo aqui para uma camada um pouco mais visual para vocês, pessoal. Vamos lá, só um segundo. Trazendo aqui para uma camada um pouco mais visual para vocês, no primeiro vídeo eu ensinei para vocês como que a gente faz o deployment aí do nosso Azure Synapse Analytics, tá? Do nosso workspace, beleza? Eu falei de várias características para vocês, inclusive hoje eu vou passar por uma das características que eu passei lá no primeiro vídeo, que é um ponto de atenção muito importante, e aí depois falei no segundo vídeo sobre o Synapse Studio, no terceiro vídeo eu falei sobre a certificação, porque muita gente estava me perguntando, tá? E hoje, especificamente, a gente vai falar do runtime de analytics de SQL dentro do Synapse Analytics, tá? O Synapse Analytics ele tem vários componentes de SQL, componente Spark, componente de integração, componente de segurança, então a gente vai falar bastante deles nos próximos vídeos, tá? Hoje, especificamente, eu quero falar sobre a engine de SQL, tá? Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar esse vídeo, começar de fato a falar sobre o serverless, por favor, galera, deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ajudem a compartilhar isso aí pra gente, tá? Porque vocês ajudam a gente a compartilhar bastante conhecimento. Show? Então, vamos lá. Vamos falar da arquitetura SQL Pool, né? Então, toda vez que a gente pensar em SQL, toda vez que a gente pensar em DW, a gente vem para esses dois carinhas, tá? Primeiro é o SQL Pool Dedicated, né? Então, vou falar dele nos próximos vídeos. Ele tem uma arquitetura MPP, ele tem um ambiente que a gente chama aqui, pessoal, de dedicado. Ele tem um hardware dedicado para isso, onde a gente tem lá CPU, tem memória, tem disco ali no background para que ele processe ele de uma maneira paralela, né? Eu vou entrar em mais detalhes posteriormente quando eu falar especificamente do dedicated, tá? Mas a gente tem duas engines de SQL, uma dedicada e a outra serverless. Beleza? Então, o que é a tecnologia serverless? Né? Então, a gente já sabe que a tecnologia serverless é uma abstração para o usuário ali da computação, né? Então, lógico que no back-end ele tem uma computação, mas nesse caso aqui para a gente fica com essa computação abstraída, tá? O nosso SQL Pool Serverless, ele tem uma engine de processamento de query distribuída, tá? Então, no topo dele aqui, ele tem o front-end do SQL Server, onde ele vai fazer o parse das suas consultas de SQL, né? Então, ele vai mandar as suas consultas para buscar o dado ali dentro do Lake, para processar o dado dentro do Data Lake, e ele tem ali toda a arquitetura escalável automaticamente de acordo com a demanda ali da sua query, né? Então, além dele ser serverless, ele também tem um outro nome que é conhecido como sob demanda, né? Então, você consulta o dado dentro do Lake sobre demanda. Quer entender um pouco mais, galera, sobre como que essa engine funciona, engine de query distribuída? A Microsoft tem um projeto muito legal chamado Polaris, tá? Então, eles soltaram um paper recentemente. Eu vou compartilhar esse paper aqui com vocês na descrição aqui desse vídeo, beleza? E deem uma olhada, pessoal, desse cara, ele explica, ele fala sobre alguns concorrentes de mercado, ele fala como a arquitetura funciona no background, tá? Então, deem uma olhada aqui que tem muita, mas muita coisa legal de como que o serverless funciona no background, né? A gente ficaria aqui muito tempo falando sobre, especificamente, Deep Dive, sobre essa ferramenta. Legal? Vamos aí só para mais alguns conceitos, antes da gente entrar logo na prática, que é o mais importante aí para vocês. Tá bom, galera? Use cases para SQL Serverless, pessoal. Exploração de dados no Data Lake, né? Então você já consegue ali utilizando SQL, pessoal. Então nós somos engenheiros de dados, para a galera que veio lá do mundo de DBAs. Então, de que a gente entende, né? SQL. Então fazer consulta dados dentro do Lake, pessoal. E lá no Lake eu posso consultar Parquet,
CSV e JSON, já vou mostrar isso aqui na prática para vocês, tá? Todo tipo de ferramenta de BI que tem conectividade com qualquer plataforma de SQL, o serverless consegue entregar esse front-end de conectividade, tá? Outro ponto importante para use case, galera, é construção de data warehouse lógico, aonde a gente modela os nossos arquivos brutos. Quais são os arquivos brutos? Parquet, CSV e JSON. Legal? E a gente começa a construir tabelas e views virtuais. A gente dá uma virtualizada ali na camada de dados, beleza? Conecto ali também com as engines de SQL, qualquer ferramenta, SSMS, Azure Data Studio, aplicações. Então, qualquer coisa que conecte SQL, a gente pluga dentro do serverless, tá? Por fim, nós temos aí toda a parte de segurança empresarial, então a gente tem ali gestão de autorização, gestão de acessos, a gente tem ali a gestão de acesso aos dados que estão no Lake, então a gente constrói um Data Warehouse, lógico, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. E por fim, nós temos aí a fácil transformação de dados, onde eu pego um arquivo RAW que veio em Parquet, converto ele para, ou que veio em CSV e converto ele para RAW. Ali a gente sabe que em cenários de Big Data, um dos formatos mais utilizados aí é o Parquet, tá? E aí, quando a gente fala de CSV na camada de dados bruto, é a camada que se aproxima mais dos dados na maneira relacional ali vindo de um SQL Server, por exemplo, tá? Então ele tem que estar sempre na camada RAW, e o Parquet, geralmente, ele pode estar nas próximas camadas ali de limpeza, camada de consumo. Vou mostrar um exemplo para vocês. A gente consegue movimentar dados ali entre os containers e as storage accounts, tá? No meu data lake, no meu storage, e a gente consegue salvar o resultado de uma query em um storage externo. Eu vou mostrar isso aqui também funcionando para vocês. Show? Vindo aqui para a camada visual, galera, o que, que a gente tem? A gente tem o nosso data lake com os nossos files lá dentro, né? CSV, Parquet e JSON. A gente tem aqui uma camada de abstração de tabelas, onde eu virtualizo as minhas tabelas, eu posso ter minhas dimensões, minhas fatos, minhas tabelas normais, os nossos famosos tabelões, e eu entrego para as aplicações ali de BI, o Power BI, o Analysis Service, o SSMS, o Azure Data Studio, plugar dentro desse servidor lógico e ter uma camada já visual ali do dado. Tá? E aqui nesse segundo exemplo, o que nós temos aqui? Uma camada de transformação, aonde eu utilizando o Data Studio aqui é um exemplo, tá, pessoal? Você poderia colocar essa regra de negócio ali no seu pipeline. Eu uso o SQL para consultar um arquivo CSV, fazer alguma limpeza nele, já converter ele jogando para Parquet, tá? Tem o CSV, converto ele para Parquet. Depois, o que eu posso fazer utilizando o SQL? Criar as minhas dimensões e fatos e tabelas e entregar ali para a camada de negócio. Show? Vamos aí para a nossa demonstração, que é o que interessa. Legal, galera? Lembrando que toda vez que eu provisiono o meu workspace, pessoal, então eu tenho um workspace que eu provisionei para vocês lá no começo, eu venho, por default, com o SQL Serverless Built-in, né? Então ele está integrado, ele é do tipo Serverless, e o size dele é um size automatizado. Então é um size automático que ele vai escalar e fazer o downscale ali de acordo com a necessidade, tá? E nós temos também aqui um endpoint para que eu consiga conectar nesse cara, beleza? Vamos aí para a prática. Aqui eu tenho o meu Data Lake, né? Então aqui eu tenho uma ADLS que eu criei para vocês. Eu tenho aqui alguns containers, né? Tem o meu container raw, tem o meu container de report, tem o meu container de query. Você pode organizar a sua estrutura de Data Lake de acordo com a nomenclatura que você achar mais legal, tá? Mas o interessante é que a gente sempre tem uma camada raw, uma camada de dados limpos e uma camada de dados prontos para consumo ali, tá? Isso aqui foi um exemplo que eu coloquei, só um nome, não necessariamente você pode fazer isso na sua empresa, tá? Então, olhando aqui dentro do meu Data Lake, ó, eu cliquei aqui dentro do meu container raw, e lá dentro eu tenho algumas pastinhas. Tenho pastinhas com arquivos no formato Parquet, eu tenho arquivos no formato CSV e tenho arquivos no formato JSON. A gente vai começar a brincar com esses caras aqui dentro do Data Studio, beleza? Então, ó, estamos de volta aqui dentro do nosso Data Studio, né? Todo bonitinho. Como que eu cheguei nessa tela, Sidney? Aqui nós temos os hubs, ó. Então eu tenho um hub de desenvolvimento, hub de dados. Se eu clicar aqui dentro, ele me mostra o meu Data Lake, ó. Então a mesma abstração que eu acabei de mostrar para vocês aqui na camada RAW, está aqui via a minha engine do SQL Synapse, do Azure Synapse Studio, tá bom? Então, legal, tá aqui o
primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é explorar o nosso Data Lake. Explorar o nosso Data Lake utilizando o quê? TSQL, que é a feature que o SQL Serverless entrega pra gente. Cliquei com o botão direito, posso dar um preview no dado e eu posso usar aqui, ó, o SQL Script. Eu já consigo mandar um select top 100 rows aqui, ó, dentro do meu arquivo num formato de CSV, tá? Então ele traz essa estrutura bonitinha aqui pra gente, onde eu estou conectado aonde? Que eu falei para vocês, lá no Serverless Built-in, ele fica sempre conectado aqui dentro da Master Database. Eu tenho uma outra database aqui, mas eu já vou chegar lá, tá bom? E para que o meu SQL Serverless explore o meu dado lá dentro do Lake, ele usa uma função chamada OpenRowSet. Então a OpenRowSet, ela chama a API do Data Lake lá e retorna o dado que tiver dentro do meu Lake. Legal? Ele já pegou aqui o formato aqui, que é um formato CSV. Essa versão do parser de CSV já está na 2.0, é uma versão nova otimizada para arquivos CSVs. E eu consigo aqui também, ó, fazer a inferência automática do esquema, ou seja, ele vai no arquivo e ele entende automaticamente qual que é o esquema, a estrutura do meu arquivo. Legal? Venho aqui, mandei executar, ele vai utilizar a engine serverless, né, no background para trazer a informação aqui para mim. Ele trouxe em 2 segundos, muito rápido. Legal? E aí eu tenho aqui informações sobre o meu dataset de customers aqui, tá? Tenho a coluna aqui de username, gender, phone. A gente sabe que isso aqui é o cabeçalho, né, do meu arquivo. Então eu poderia simplesmente passar esse cara aqui, ó, e dizer que ele é o meu first row. Legal? Passar aqui a first row para ele, dizer que é o 2, eu já vou trazer o meu dado aqui sem o cabeçalho. Depois, no próximo exemplo, eu vou passar aqui para vocês, ó, como que a gente joga os nomes das tabelas para cá. Legal? Fiz aí a minha primeira demonstração. Vamos para alguns scripts que eu já deixei pronto aqui para vocês para facilitar aí no nosso dia a dia, né? Então eu tenho aqui os meus scripts. Eu criei uma pastinha aqui chamada SQL Serverless. Vamos aí para a nossa primeira demonstração. Show? Então, já tinha feito uma query aqui num arquivo CSV. Agora, o que a gente vai consultar aqui, pessoal? Um arquivo Parquet. Né? Consigo consultar Parquet, CSV, e aí ele vai estar indo lá no Lake, lá na minha pastinha de vendas que eu mostrei para vocês, e consultando um arquivo diretão aqui. Show? Vou dar um run aqui nesse cara. Ele já consegue me mostrar aqui as informações sobre o meu arquivo. Esse já é um arquivo um pouquinho maior. Ele vai demorar um pouquinho aqui para retornar o resultado. Trouxe aqui para baixo para mim nos resultados, ó, todas as minhas informações sobre as minhas vendas aí de 2019. Legal? Dá pra gente fazer algumas outras brincadeirinhas legais, onde eu consigo fazer alguns agrupamentos, já algumas transformações no meu dado, né, pessoal? Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma sumarização, estou fazendo uma média, estou somando a quantidade aqui e estou agrupando aí por data de transação e ID do meu produto. Legal? Vou chamar essa query aqui, simplesmente estou mostrando para vocês a possibilidade de eu executar via direto dentro do meu Data Lake, já entregar uma camada de exploração aqui bem legal. E eu já consigo também construir alguns reports aqui, eu já tenho a minha possibilidade aqui, tá? Não sou o cara de relatórios, então vou me resumir a mostrar aqui para vocês o que é possível ser feito. Legal? Então, show de bola. Fiz aí a minha exploração de dado. Outra feature bacana que a gente consegue mostrar é que eu consigo iterar sobre as minhas pastas que estão lá dentro do Data Lake, passando esse carinha aqui que a gente chama ele de wildcard. Tá? Então, eu vou dar aqui um count asterístico lá no meu arquivo, passando aqui o wildcard, lembrando que se eu tivesse mais estruturas hierárquicas para baixo, eu poderia fazer um count e retornar aqui, ó, 1 milhão de registros, um dataset pequeno aí só para a gente brincar, tá legal? Então, fiz aí a minha primeira demonstração, vamos para a segunda possibilidade aí que é possível a gente fazer, tá? Voltando aqui para a minha estrutura do Data Lake, pessoal, eu tenho aqui nos meus dados raw, o que eu tenho? Eu tenho aqui as minhas vendas, né? Olha aqui que legal que a gente já consegue fazer a nível gráfico aqui, ó. Cliquei com o botão direito, New Script SQL, aí vocês percebam que ele só está me aparecendo aqui para um arquivo Parquet, por questões de melhores práticas, né? Então, boa prática é que você crie uma tabela externa em cima de um arquivo no formato Parquet. Tá? Então, quando eu clico aqui nesse cara, ele já vai me trazer uma interface visual, onde eu posso dizer qual que é o nome da minha database. Então, eu vou criar uma database aqui chamada SQL Serverless DB. Legal? Ele já está criando isso aqui lá na engine para mim, simples assim. Eu poderia dar um create database
serverless DB, e vou passar o nome aqui da minha tabela que eu vou criar, né? A minha tabela externa, vou chamar ela aqui mesmo de DBO normal, sales. Show? Vou chamar ele de DBO sales, e eu quero que ele me use um script aqui em vez dele criar a tabela diretão lá para mim. Eu quero mostrar para vocês o que ele faz em background, tá, pessoal? Então, para criar uma tabela externa aqui num SQL Serverless, ele usa uma tecnologia muito conhecida que é chamada de Polybase, e nos nossos próximos vídeos eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe sobre o Polybase, que ele serve para várias coisas, tá? Então, vou criar aqui o tipo de formato de arquivo que eu quero, que é o file format, né? Que eu vou utilizar o tipo de formato Parquet. Eu tenho aqui, eu vou criar um nome para minha external data source aqui genérico, ó, ele já traz um nomezinho bem genérico, para mim não tem problema, vou deixar assim mesmo, e ele está apontando para onde que é a minha data source, aonde é a minha data source que eu vou buscar o meu dado para construir a tabela externa. Show? Então eu vou executar esse cara, ele vai criar a minha data source, criou minha database, criou meu file format, criou minha data source. Próximo passo é eu criar a minha tabela externa, né? Estou passando aqui qual é a tipagem do meu dado, estou passando aqui qual que é a localidade. Eu poderia vir aqui também, galera, ó, e passar um wildcard aqui para que todo o arquivo Parquet que tivesse naquela determinada pasta, ele faça a iteração e traga para a minha camada de visualização ali na minha tabela. Show? Eu tenho aqui a minha data source, tenho aqui o meu file format que eu acabei de criar. Eu vou criar a minha tabela externa. Criei a minha tabela externa, agora simplesmente eu mando um select asterisco from na minha tabela. Aqui, pessoal, eu acabei de mostrar para vocês a criação de um data warehouse lógico. Então, estou mostrando para vocês aqui como que a gente faz essa criação. É uma criação muito simples, legal? Depois a gente vai entrar em vários outros detalhes um pouquinho mais para frente. Já consegui retornar o meu dado aqui. Mas, Sidney, aonde que está essa tabela? Aonde que você está vendo esse banco de dados? Porque tu está só falando. Eu sei que ele está aqui, ó. Agora nós temos esse banco aqui, mas eu quero ver isso na prática, tá? Então nós temos aqui dentro do Synapse Analytics todo referente a dado, né? Então eu tenho aqui o que está linkado e eu tenho aqui o que está vinculado no meu workspace. Eu tenho aqui algumas databases, ó. Essas duas são databases do meu Spark, que a gente também vai chegar lá. Eu já vou mostrar para vocês. Mas se eu der um refresh aqui na tela, ele tem que me mostrar essa database aqui que a gente criou. Olha aqui que legal. Olha o íconezinho dela aqui que ele está mostrando para a gente. Ó. O íconezinho de uma ferramenta, de uma solução sobre demanda, né? Como se eu tivesse um botãozinho aqui de ligar e desligar. Tá? Então, tá aqui a minha database que eu criei. Ela tem apenas tabelas externas. Ela não tem tabelas normais porque é serverless. Então, eu aponto o dado para o Data Lake. Eu não faço inserções aqui dentro desse banco de dados, tá, galera? Eu só consulto dados que eu aponto no Data Lake. Tá aqui minha tabela. Poderia clicar com o botão direito nela, mandar um select asterisco from aqui rapidão, ó. Dar um run aqui. Ele tá indo lá no meu Data Lake, buscando o dado e trazendo aqui para mim na camada de aplicação aqui. Legal? Lembrando que eu poderia estar fazendo isso via SSMS ou via qualquer outra ferramenta. Show? Aqui a gente tem lá os nossos external data sources, beleza? Nossos external data source que eu criei o meu Parquet, e eu tenho aqui outras capacidades, segurança, é um banco de dados normal, pessoal, assim como um banco de dados SQL Server ou um próprio DW, tá? Então, eu finalizo aqui com vocês a minha segunda demonstração, mostrei aqui para vocês via interface gráfica a nossa demo número 2, vamos aí para a nossa demo número 3, beleza? Demo 02, vou salvar e publicar esse cara aqui, aí vocês percebam que eu tenho a opção aqui de fazer a publicação nos nossos... Lá para frente eu vou falar sobre a integração do Synapse Analytics com o Azure DevOps ou com o GitHub, tá? Então é por isso que ele pede para que eu publique esses arquivos aqui. Vamos ali para a nossa demonstração de número 3. Vou arrastar o arquivinho aqui para dentro da minha pastinha Serverless. Legal. E vou acessar aqui a minha demonstração 3 para vocês. Beleza? Então, fiz a consulta lá no arquivo Parquet, fiz uma consulta lá no arquivo CSV. Olha aqui que legal que a gente consegue fazer, pessoal. Eu tenho aqui o meu Select Top 100 no meu arquivo CSV, né? Eu consigo criar uma view, uma visualização também, direto do meu arquivo que está lá no Data Lake. Então, o que eu faço aqui para ele? Ó? Lembra que ele não está me mostrando aqui qual que é o cabeçalho das colunas? Como que eu faço isso a nível de query aqui? Ó? Eu vou criar a minha view as select,
tá? Então vou dar um select asterisk from lá no meu arquivo e eu vou passar aqui, ó, a estrutura da minha tabela. Então qual que é a tipagem de cada coluna ali, legal? Criei aqui a minha visualização, a minha view, eu já consigo entregar isso aqui para a camada de negócio ali rapidamente, tá? Então, criei esse cara, ó, tá, a minha view já está pronta, posso dar um select asterístico from informações do meu customer aqui, legal? Então, tá aqui a minha tabela, olha o cabeçalho dela aqui, que legal, ó, username, gender, phone, e-mail, show? Simples assim, essa nossa demonstração 3. Se eu quisesse visualizar aqui para vocês aonde estão esses arquivos, ó, é para ele estar aqui a minha visualização, dei um refresh, está aqui a minha view. Posso clicar com o botão direito, mandar uma query aqui que o resultado vai ser o mesmo. Legal? Vamos aí para a nossa demonstração de número 4. Né? Eu tenho mais algumas coisinhas legais aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é uma delas. Tá? Então a possibilidade de você construir mesmo o seu Data Warehouse de fato, lógico, utilizando o Polybase aí, tá? Então, toda vez que eu crio um banco de dados, o que a gente precisa fazer, pessoal? Eu consigo vir aqui e usar esse comando aqui, ó, use database, na verdade, use database SQL serverless db, beleza? Lembrando que para o DW Dedicated esse comando aqui não funciona, tá? Se falando de Polybase, o primeiro passo que a gente precisa fazer aí, pessoal, é criar Master Key. São 5 passos, tá? E esses passos caem na prova de certificação. Criei aqui a minha Master Key, estou passando um password aqui, legal. Criei minha Master Key. Eu vou criar a minha Database Scoped Credential. Eu vou chamar ele de Data Lake SAS, que é o nosso Shared Access Signature. É uma maneira para que a gente consiga dar níveis granulares de permissionamentos de acesso ao meu Data Lake, tá? Eu preciso passar uma secret. Como que eu acho essa secret aqui lá no Data Lake, Sidney? Vamos lá? Vou mostrar para vocês. Existem algumas possibilidades, tá, pessoal, da gente criar Database Scoped Credential, mas nesse exemplo eu vou mostrar aqui utilizando o SAS, tá? Então, venho aqui no meu Data Lake, eu tenho aqui várias informações sobre os meus produtos, ele está aqui na camada raw, eu não quero que ele fique na camada raw, eu quero pegar todos os meus containers aqui, porque eu quero poder ler e escrever de todos eles, né, nesse exemplo, tá? E aí eu venho aqui mais embaixo, ó, eu tenho uma opção aqui, ó, de segurança, de Shared Access Signature, legal? Selecionei esse cara, deixa ele carregar a minha tela, eu posso dar vários tipos de permissionamento de acesso, ó, eu quero que ele acesse o serviço, o container, os objetos, eu tenho aqui o nível de permissão, ó, leitura, escrita, delete, listagem, execução, criação, update, eu posso dar datas aqui quando eu quero que expire, isso aqui é muito comum da gente fazer quando a gente tem clientes externos, tá? Protocolo permitido vai ser o HTTP, o que ele chama a API lá do Blob, e aqui eu vou criar a minha, vou gerar a minha connection string, tá? Então a gente precisa utilizar aqui, ó, o token SAS, tá? Vou copiar esse cara e vou colar ele aqui dentro das minhas secrets, beleza? Então, se tudo der certo e nada der errado, eu vou criar aqui a minha Database Scoped Credential apontando o meu Synapse para lá para dentro do meu Lake. Legal? Então, show! Criei a Database Scoped Credential, vou criar a Data Source. Então, o que é a Data Source? Da onde o meu dado está vindo. Então, estou passando ele aqui, ó, diretão aonde está o meu Lake. Né? Vocês percebam aqui que eu nem estou passando quais são os containers, porque eu quero acessar todos. Show? Vou pedir aqui para ele criar o Data Source. Criou o meu Data Source, vou criar o meu External File Format, nesse caso a gente está criando uma tabela externa baseada em um arquivo Parquet, e o próximo passo que eu vou fazer, pessoal, é criar uma External Table. Então vocês já viram que é possível eu criar uma External Table, mas só que agora eu vou fazer diferente, pessoal. Eu já vou processar os meus dados, agregar os meus dados e já entregar ele ali em uma camada de relatórios, ó. Eu vou chamar ele aqui de vendas agregadas, eu vou jogar ele aqui dentro desse cara, ó. Eu tenho aqui vários containers, na verdade, não é aqui que eu quero colocar ele. Deixa eu acessar os meus containers aqui, linkados. Eu tenho aqui um container de relatórios, né? Então é minha camada de consumo. Como que eu faço para chegar nesse cara? Então vamos lá, eu já estou criando uma tabela com o dado já agregado para entregar uma camada mais refinada ali para o meu negócio, beleza? Passei aquela mesma query que a gente utilizou anteriormente, create external table with a minha data source, a minha location e qual que é o meu file format aqui, tá? E eu passo o select fazendo a transformação do meu dado e já entregando ele lá numa camada de lake, legal?
Como vocês podem perceber aqui, eu estou na database serverless, é aqui que eu quero essa tabela. Eu vou criar. Se tudo der certo e nada der errado, vamos ver por que ele está reclamando. Legal, ele está falando que já existe esse carinha aqui lá dentro. Vamos ver se ele já existe mesmo. Report. Esse cara já existe, eu já tenho um arquivo aqui dentro chamado sales agregado. Então vou dropar essa pastinha aqui só para vocês verem como que esse cara funciona. Vou voltar aqui para o meu script e vou criar novamente. Deixa eu ver se ele já criou a tabela. Legal, acho que está criando aí, tá? Tá demorando. Beleza. Então eu criei minha external table, já processando o dado e carregando o dado para um próximo container. Então vocês percebam que eu peguei o dado lá da minha camada raw, fiz a transformação com SQL e estou jogando ele ali na minha camada de relatórios. Tá? Próximo passo que eu poderia dar é vir aqui, ó, select top 100, diretão lá na minha tabela que está apontando para o meu dado que está dentro do Data Lake, beleza, pessoal? Então, se eu mostrar aqui minha database, der um refresh aqui para vocês, ó, eu tenho aqui a minha tabela de vendas agregadas e aonde que está essa informação, onde está o arquivo parquet dessa informação. Está aqui dentro da minha tabelinha de reports, né? Ou da minha containerzinho de reports, vendas agregadas, está aqui o meu arquivo parquet, ó. Vários arquivos parquet, na verdade, que ele paralelizou aí para mim. Eu poderia simplesmente vir aqui, ó, clicar com o botão direito, dar um select asterisco from nesse cara e olha que legal. Eu tenho vários arquivos dentro daquela pasta, né, pessoal? Eu vou dar um wildcard parquet, vou mandar o meu select aqui, ele vai iterar sobre todos os arquivos que estão naquela pasta e vai trazer o resultado aqui para mim, tá bom? Então, isso é um processamento muito comum que a gente utiliza aí nos nossos dias, no nosso dia a dia de Big Data, tá? Então, eu tenho uma outra estrutura, meu dado está em uma outra localidade, legal? Assim, a gente finaliza a nossa demo 4. Vamos aí para mais uma demonstração, que é a nossa demo 5, que essa aqui vai ser bem legal. Então, beleza. Construí o meu Data Warehouse lógico, agora eu quero entregar isso ali para minha camada de negócio, né? Então, vamos começar a criar os usuários, vamos dar um nível de permissionamento ali para aquele usuário de negócio, né? Que quer olhar os dados agregados ali das vendas, beleza? Eu vou utilizar a Database Master, eu vou criar um login chamado Reader, vou passar um password qualquer aqui, aleatório, tá, pessoal? Criei meu Reader, legal? Criei o login, opa, beleza, ele está falando que já existe esse usuário, esse login, legal, então eu vou usar aqui a minha Database SQL Server e vou criar o meu usuário a partir do meu login que está lá na Master, show? Então, show. Vou dar o permissionamento aqui para ele de Auto Role Data Reader, beleza? Estou adicionando esse cara aqui, Data Reader, para o meu Reader, dei o permissionamento bem padrão que a gente utiliza no database, e agora a gente vai conectar lá no SQL, né? Então, como que a gente faz para conectar no SQL, pessoal? Eu tenho aqui o meu Data Studio, eu vou criar um novo server aqui, e aí o que ele vai me pedir? Quais são as informações? Ele vai me pedir qual que é o server, aonde eu pego esse server, lá no meu workspace. Vim aqui, selecionei meu endpoint aqui de SQL, né? Colei ele aqui. Eu tenho um usuário aqui chamado Reader e eu tenho o password aqui que eu não lembro qual que é. Vou copiar e colar esse cara aqui. Show. Se eu der um connect aqui, ele já tem que conectar diretão lá. Abstraindo a camada de firewall aí, tá, pessoal? Porque eu já dei esse nível de permissionamento. Então, olha que legal. Eu já conectei num banco de dados serverless que está lá na cloud. Eu não tenho estrutura de computação por debaixo dos panos, né? Lógico que a gente tem um custo para esse processamento, eu ainda vou falar aqui nesse vídeo, tá? Tenho aqui a minha database, ó. Ele vai fazer a carga aqui de toda a estrutura de database que está lá. Vamos aguardar aí alguns minutinhos, rapidão. Bora lá. Tenho aqui a minha estrutura de segurança também. Espera só ele conectar como esse meu servidor, ele está lá em East West, tá, pessoal? Está lá no data center fora do Brasil. Então ele tem um delayzinho aqui para ele retornar os dados aqui para a gente, tá? Sem problemas. Deixa eu dar um refresh aqui, porque eu sou um cara bem
agoniado, ele não trouxe aqui nenhum objeto. Por que ele não me trouxe nenhum objeto? Vamos olhar aqui por quê. Na verdade, eu acho que ele não conseguiu, foi carregar. Deixa eu só confirmar aqui se o permissionamento está certo. Criei o usuário aqui. Legal. Ele tem que me retornar aqui os objetos. Eu acho que ele deu problema aqui na conexão do servidor. Deixa eu dropar esse cara aqui. Na verdade, deixa eu criar outro cara aqui. Às vezes ele deu problema aqui na API e tudo mais. Deixa eu subir esse carinha aqui novamente. Chamar esse cara de reader. Pegar o password aqui novamente. Vamos lá, cara. No final da apresentação, não me deixe passar vergonha aí. Vamos lá. Beleza? Trouxe minha database aqui. Ele tem que retornar aqui para mim na tela, tá, pessoal? Não sei porque que está demorando. Acho que é por conta de onde... Beleza, ó. Ele já trouxe aqui. Eu não vou esperar ele carregar aqui, não. Ó. Eu já consigo ver que eu tenho uma database. Se eu clicar com o botão direito aqui e mandar dar uma query, só para abstrair esse tempo que ele está fazendo a carga aqui, por conta do meu data center que está lá em East West, e eu vim aqui mandar um select asterisco from dbo. Acho que sales agregado, né, que eu dei o nome. Se eu der um run aqui, pessoal, olha aqui o que vai acontecer. E aí, isso aqui é bem legal, pessoal, porque é uma dúvida muito comum, o pessoal me pergunta bastante. Sidney, eu criei um data lake lógico, por que eu não estou conseguindo conectar? Eu estou tomando um erro. Tá vendo aqui, ó? Ele não conseguiu encontrar a credencial Data Lake SaaS. Por que ele não conseguiu encontrar essa credencial aqui, pessoal? Porque eu estou utilizando o Polybase para apontar o dado que está lá dentro do lake e a gente está passando o dado lá no lake por uma credencial. Então tá aqui a minha credencial, ó, passei o usuário. Então, toda vez que um usuário externo for conectar nesse cara, eu preciso de um permissionamento para chegar nessa credencial aqui, ó. E aí, dependendo do nível de granularidade que a sua empresa trabalha, você pode dar um nível de permissionamento para ele, tá bom? Então, como que funciona? Eu preciso dar um grant nesse usuário, ó. Eu dou um grant referenciando aquela scoped credential lá que eu criei, né? Grant References, Database Scoped Credential. Não é essa aqui, ela não é Product, ela é Sales, eu acho. Sales, vamos ver se é isso mesmo. Sales SaaS para o Reader, legal? Executei esse cara. Beleza, eu acho que eu só escrevi o nome errado. Deixa eu pegar aqui qual que é o nome correto da credencial. Data Lake SaaS, perdão. Digitei o nome errado aqui, né, pessoal? Quem sabe faz ao vivo. Selecionei esse cara, executei. Ele vai deixar eu dar o permissionamento aqui para o meu usuário. Agora, o usuário lá na camada de negócio, o que ele vai fazer? Ele vai ler a minha tabelinha aqui toda bonitinha. Select asterisco from, DBO Sales agregado, tá lá, ó. Poderia plugar o Power BI, poderia plugar o Analysis Service, tá? Ele só não carregou o banco de dados aqui para mim, tá, pessoal? É porque eu acho que eu não dei permissão de leitura no objeto. Mas não tem problema não. Legal? Então, com o banco serverless, pessoal, é possível você entregar essa camada aqui para o seu usuário de negócio, tá bom? E, cara, é uma solução bastante utilizada. Você consegue chamar procedures nos pipelines, do Data Factory, na sua camada de integração. Eu vou falar um pouco disso aqui mais lá para frente, tá? Última coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, última demonstração, que é muito comum acontecer erros, tá? Então, quando você vai consultar o seu dado no Data Lake, ó, deixa eu abrir aqui o meu Data Lake, pode ser até aqui esse report mesmo, tá? Eu vou clicar com o botão direito e vou mandar um select top asterisco from aqui, beleza? Então eu vou até passar o wildcard aqui para vocês perceberem que ele pode fazer iteração sobre todo o meu lake, vou rodar e ele vai trazer o dado aqui para mim, tá? Quando eu estou fazendo isso aqui, pessoal, quem é que está me dando esse permissionamento para que eu vá lá no Data Lake e consulte o meu dado? Vamos entender como que esse cara funciona? Se eu voltar aqui lá no meu Data Lake, toda vez que eu provisiono um workspace, pessoal, e eu falei disso no primeiro vídeo, ele vai te perguntar, ó, você precisa dar um permissionamento para que o seu usuário do seu workspace, que ele está bem aqui nas propriedades, ó, nas propriedades do meu workspace,
eu consigo acessar aqui, ó, ele tem o usuário, esse workspace ele tem um usuário, ó, o Managed Identity, legal? Então tá aqui o ID dele, e eu consigo vir aqui também na camada de controle de acesso, só um segundinho, na camada de controle de acesso, e consigo também ver qual que é o nome dele, né? Então ele tem um nome aqui, ó, Asa YouTube Workspace. Show? Vou dar um Ctrl C nesse cara, esse cara aqui é um Service Principal, tá? E vou lá no meu Data Lake. Toda vez que você está no seu Data Lake, você tem que olhar o nível de permissionamento aqui, ó, que o seu usuário tá. Porque isso é comum do pessoal reclamar, Sidney, eu estou tomando erro, não estou conseguindo conectar no Data Lake, eu não estou conseguindo fazer queries no Data Lake. É única e exclusivamente por conta desse controle de acesso. Então, se eu venho aqui nos permissionamentos atribuídos ao Data Lake, mais para baixo aqui eu consigo ver, ó, que eu tenho meu Asa YouTube Workspace com Storage Blob Data Contributor. Se eu pegar esse carinha aqui, ó, e excluir ele, beleza, excluir esse cara. Se eu fiz tudo certo e eu não fiz nada errado, inclusive vocês podem perceber que o meu nome ainda está aqui, tá? Então, beleza. Voltei aqui para o portal, vim aqui para a camada de desenvolvimento. Eu quero mandar a query lá no Data Lake, eu acabei de rodar essa query aqui para vocês. Beleza? Então, vou mandar meu select asterisco from lá no meu dado, mandar executar. Olha aqui o que ele vai gerar para a gente, pessoal. Ele tem que me gerar um erro, se ele não me deixar mentir. Na verdade, ele está me deixando mentir, né? Então, vamos aguardar aí o permissionamento replicar, tá? Então, deixa eu ver aqui se ele já replicou. Deixa eu pegar aqui o roles. Vou checar o acesso, na verdade. Vamos lá, quero checar o acesso desse cara aqui, ó. Qual que é o acesso que ele tem no meu Data Lake? Ele não tem acesso nenhum. Então, se ele está deixando eu conectar, é porque provavelmente a minha role ela não replicou ainda. Deixa eu fechar esse cara aqui. Vou voltar aqui no Data Lake novamente. Vou clicar com o botão direito. Deixa eu pegar um outro container aqui para ficar mais fácil. Peguei aqui um outro container, container raw. Vou tentar acessar qualquer outro arquivo que esteja aqui dentro. Pode ser esse aqui mesmo. Select top 100. Vamos ver se ele replicou a regra. Ele ainda não replicou a regra. Vamos aguardar alguns minutinhos aí, tá, pessoal? Para ele replicar a regra. Inclusive, eu vou até remover o meu usuário, que é para facilitar o tempo de consulta desse cara, tá? Deixa eu remover aqui meu usuário. Checar os permissionamentos. Vou fechar esse cara aqui. Excluir aqui o meu blob story contributor. Deixa eu tentar executar novamente para ver se ele já replicou a regra. Não replicou a regra ainda. Ctrl R, deixa eu dar um reload aqui na minha página inteira. Que eu quero finalizar esse vídeo deixando vocês aí a par de todas as características do SQL Serverless, né? Então vamos lá, deixa ele renderizar a minha tela, só para ele dar um refresh aqui, pessoal, e pegar o permissionamento que está vindo lá do Data Lake. Bom, pessoal, removi o nível de permissionamento lá, né? Dentro do meu Data Lake. Cliquei aqui nos meus produtos. Vamos tentar fazer uma query aqui diretão no meu produto. Vou até consultar um arquivo aqui de JSON. Vou dar um select top 100 aqui nessa linha. Vou dar um run. Ele fez a inferência do meu esquema aqui, né? Ele não me retornou nada. Por que ele não me retornou nada? Porque ele não conseguiu chegar no Data Lake. Vamos olhar um outro arquivo aqui. Vamos pegar esse produtos.csv. Select top 100. Executar esse cara. Ele tem que me dar um erro. Tá, pessoal? Então é esse que é o erro que ele gera, tá? Normalmente a regra demora um pouquinho para replicar, não é tipo instantânea ali, né? Assim como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então ele está falando, ó, eu não consigo chegar lá nesse arquivo.
Eu não consigo fazer a inferência nesse esquema aqui, tá? Por que isso, pessoal? Por conta do permissionamento. Então eu venho aqui no meu Data Lake, nas propriedades do meu Data Lake, adiciono o permissionamento aqui, eu pego lá o meu usuário, que é o usuário chamado... quer dizer, eu preciso passar a role aqui primeiramente, né? O nome dessa role aqui vai ser storage blob contributor. Não é owner, não é reader, não é delegator, não é contributor do storage, tá, pessoal? É storage blob data contributor. Legal? Eu venho aqui, eu passo o nome do meu usuário, que é asa workspace. Na verdade, esse cara aqui, o asa e YouTube. Beleza, Workspace. Então esse aqui é o usuário do meu Azure Synapse Analytics. Eu estou dando permissionamento para ele de leitura lá no meu blog. Tá? Isso não é para o meu usuário, isso é para o usuário do Synapse Analytics. Legal, pessoal? Então, se eu voltar aqui na minha aplicação e der uma query aqui no meu arquivo, na verdade não é aqui nesse cara, é aqui nesse cara, e der uma query aqui no mesmo arquivo CSV, ó, se a regra já tiver replicado, tá? Ela ainda não replicou, temos que aguardar aí a regra voltar, tá? A regra replicar para que a gente consiga executar a nossa query aí, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Pegar um novo arquivo. Pedir para ele dar um select top 100. Tá dando erro ainda porque a regra não replicou, mas eu vou fazer a mesma coisa, eu vou cortar o vídeo aqui e mostrar para vocês. Normalmente não demora, tá? Em torno de, no máximo, 2 a 3 minutos. Show? Galera, agradeço demais a participação desse vídeo para vocês. Esse foi um vídeo um pouco mais longo. Por quê? Porque a gente tem muita feature legal e eu acho que vale bastante a pena entrar no detalhe de cada featurezinha dessa aqui, tá? Agradeço demais a participação de todos vocês. Mandem um likezão bonitão aí nesse vídeo. Depois vocês se inscrevam no canal aí também, compartilhem aí com os amigos de vocês para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Show? Nos vemos aí nos próximos vídeos, tá? Semana que vem tem mais. A ideia é soltar um vídeo por